Olá, bom dia. Hoje é 30/11 de 2024. Então, Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe seus planos, o seu projeto, os seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1368. Então, aqui nós estamos vendo a história de Sansão. Sansão passou a estar 20 anos governando Israel. Estava indo muito bem, Sansão. Muito bem mesmo. Aí Sansão começou a decair, começou a fazer coisas, ter relacionamentos, a fazer coisas, atitudes, práticas e ter relacionamentos que foi gerando a perda da força e da visão dele. Ele foi cedendo para aquilo que ia ser a derrota dele. Às vezes o ser humano faz assim. O cara se relaciona com pessoas, faz coisas, e vive fazendo, e vive querendo, e vive praticando. E às vezes a pessoa, não, isso aqui tem nada a ver não, isso aqui é normal. Mas o não tem nada a ver, o normal é que faz a pessoa perder a vida eterna. Sansão estava tão apaixonado por Dalila, tão fora de noção, que Dalila perguntando com que ele perderia a força. E ele dizendo e mentindo e brincando, aquela brincadeira de dizer, não é com isso, é com aquilo, é com isso, é com aquilo. E ele falando isso, ela perguntando, tu tá mentindo pra mim, declara-me, com que poderia te amarrar e te afligir. Ah, pensou? Uma pessoa perguntar a você. E a pessoa, se você estivesse no lugar de Sansão, você faria o quê? A pessoa perguntando com que a pessoa perdia a força para ser afligida e ele dizendo as coisas que poderia amarrar ele, que poderia perder a força dele. Aí nessa brincadeira dele ficar mentindo e dizendo e brincando com ela e apaixonado, louco, doido por Dalila, aí ele começou a falhar, a errar. Aí Sansão começou a falhar, começou a errar. Tem coisas que a gente, às vezes, o ser humano começa a falhar também. Não é só essa mentira, é só isso aqui, é só aquilo. Começar a gostar de ver o fracasso do próximo, aí começa a aborrecer, perseguir, atrapalhar, fazer raiva, injuriar os outros, por causa de outras pessoas. A pessoa começa a gostar disso, começa a gostar e começa a fazer, quando pensar que não tem perdido a vida eterna. Sansão perdeu a visão e a força. Graças a Deus, quando ele estava prestes a morrer, ele se arrependeu, pediu mais uma vez força a Deus e Deus deu. Aí ele foi e se vingou dos filisteus e aí morreu. Juízes 16:13. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentira, declara-me, pois agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia. Então ele falou, ao vacilo dele, ele falou o que ela tinha que fazer, como ele perderia a força. Como é que ele ia falar para Dalila sobre isso, vendo que toda vez que ele falava para Dalila, com que perderia a força, ele era amarrado. Os vermes frescos, depois com as cordas. Aí ele não pensou, não refletiu, nem caiu em si que ela estava armando para ele, que ela estava traindo ele, que ela estava compactuando com os inimigos dele. Você que é namorado, esposa, você que vive amigável com seu marido, você que é solteiro, se você casar, não faz esse tipo de traição, não. Principalmente uma traição que vai fazer uma pessoa perder a vida. Sansão perdeu a vida. Sansão nessa situação que Sansão fez, Sansão perdeu a vista, perdeu a força e perdeu a vida. Não, mas perdeu não, perdeu. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liso da teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Há 3 vezes zombaste de mim, e ai de mim não declaraste em quem consiste a tua força? Ela falando para ele. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Então Sansão se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe
Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Olha, ele explicando, dizendo com que ele perderia a força. Uma pessoa que já tinha amarrado ele, uma pessoa com cordas, com isso, com aquilo, e dizia, lá vem os filisteus. E toda vez que amarra ele, os filisteus vinham, ele quebrava ali as coisas e vencia, e fugia. A pessoa, o quanto ele estava louco, ficou com a alma angustiada de tanto ela molestar e perguntar e importunar ele. Em vez dele ir para casa lá do pai dele, em vez dele deixar ela, abandonar ela, não, mas ele já estava laçado por um relacionamento, apaixonado. Ele estava apaixonado. Ele não estava amando ela, estava apaixonado. Paixão. Infelizmente ele diz como perderia a força. Tem gente que se envolve, está fazendo, praticando, consentindo com os outros naquilo que vai perder a força, vai perder a vida eterna. E não está nem se tocando. Às vezes o cara é homem de Deus, pastor, líder, isso, é crente há muito tempo. Às vezes não é nem crente nem nada, mas está fazendo coisas, consentindo, e está pensando que está certo, está pensando que está dando tudo certo, que é certo, está achando que está certo, está achando que está certo, e não está. Está fazendo coisas que lá no fim Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É triste.